Oi, gente. Lula indicou o bolsonarista Juscelino Filho para o Ministério das Comunicações. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês por que Lula fez isso, vou me posicionar, porque compreender a razão de Lula ter feito isso não significa que eu concorde. Eu vou também explicar para vocês outras alternativas que ele poderia ter tido nisso e alternativas que ele vai ter para talvez reduzir o poder da pasta do Ministério das Comunicações, porque a repercussão está sendo muito negativa. Vou também apresentar para vocês o Juscelino Filho. Então, se você quiser compreender tudo isso, assista o vídeo até o final. Sim, já tem protestos em relação a essa indicação. Olha só o que traz o bastidor. Nem assumiu e já tem reclamação. Um grupo de mais de 100 entidades, ativistas e pesquisadores de comunicação divulgaram um manifesto ao presidente eleito Lula, em que condenam a escolha do deputado federal Juscelino Filho para a pasta. Juscelino Filho é enfiliado à União Brasil, tal e coisa, e olha o manifesto deles aqui, para o Ministério das Comunicações com compromisso, com a democracia, não a União Brasil. Pois é, ou seja, já está repercutindo super mal essa indicação do Lula. E quem é o Juscelino Filho? Juscelino Filho votou a favor do golpe jurídico parlamentar contra Dilma. Juscelino Filho comemorou a prisão de Lula. Juscelino Filho votou a favor da reforma trabalhista, do teto de gastos, a favor da reforma da Previdência, fez parte da base de governo do Bolsonaro. Esse é o Juscelino Filho. Por que Lula indicou ele para ministro das Comunicações? Lula que nem conhecia o Juscelino Filho 20 minutos antes dessa foto. Aliás, é o que traz a reportagem do Brasil de Fato. Eles nem se conheciam. Bem, Lula indicou o Juscelino Filho por um motivo muito simples. O PT quer os votos do União Brasil no Congresso para aprovar a reforma tributária e aprovar outras reformas. Então a indicação do Juscelino Filho é uma das indicações políticas que o PT fez e talvez tenha até prometido fazer para ter os votos do União Brasil na PEC da transição. Existe, inclusive, essa possibilidade de bastidores, ou seja, o acordo entre o PT e a União Brasil pode ter sido na hora da votação da PEC da transição, do tipo, olha, União Brasil, vota com a gente pela PEC da transição que nós entregamos o Ministério das Comunicações. É possível? Não tenho certeza. Mas fez parte da negociação do União Brasil com o PT a indicação do Ministério das Comunicações. Agora, eu concordo com essa indicação para esse ministério? Não. Eu entendo que o PT deveria ter feito concessões em outros ministérios, poderia ter ampliado indicações do segundo escalão para a União Brasil em outros ministérios, poderia ter feito em determinados ministérios a composição do tipo, olha, para a pasta vai, para o ministro vai do MDB, do PSD, mas a composição do ministério vai ser com MDB, PSD e União Brasil, nesses ministérios aqui que a gente pode negociar com vocês. Mas saúde, educação, comunicação, fazenda, desenvolvimento social, esses aqui não. Esses aqui a gente não vai abrir mão. E eu entendo que o Ministério das Comunicações tinha que fazer parte desses ministérios que você não cede ao União Brasil, que você não cede a um partido infestado por bolsonaristas. Né? Ou infestados pelo centrão, ou o direitão corrupto do Brasil, clientelista. E outra coisa, embora ele tenha conseguido os votos para a PEC da transição envolve gastos, envolve dinheiro a mais para o Estado, e isso é mais fácil de aprovar. Mas e quando for ser votada a reforma tributária, será que vocês colocam a mão no fogo que a União Brasil vai votar com o PT se a reforma tributária proposta for uma reforma que beneficie a classe trabalhadora, os mais pobres, e for uma reforma que prejudique a especulação financeira e prejudique os mais poderosos? Vamos supor que seja essa a reforma tributária que esteja sendo votada. Vocês acham que os deputados da União Brasil, por causa de um acordo com Lula, vão contrariar os oligarcas que financiam suas campanhas, vão contrariar o lobby que atua ajudando eles? Me considerem extremamente cético em relação a isso. Eu acredito que eles rasgam o acordo com Lula
e ficam do lado dos mega empresários e dos oligarcas do mercado financeiro que financiam suas campanhas. Porque eles servem aos interesses desses oligarcas e não aos interesses do povo brasileiro. Portanto, eu não tenho muita confiança nesse acordo, não. Começa o meu questionamento passando por aí. Além disso, o Ministério das Comunicações é absolutamente estratégico para o futuro do país. Como disse a especialista Helena Martins, né? Ela que viu com profunda indignação a indicação do Juscelino Filho e disse ao Brasil de Fato, né, que ela integrou o grupo de técnico de transição do governo, ela recomendou um perfil de uma pessoa com compromisso com a democracia e tudo mais. Olha só o que ela disse: nós desenhamos uma proposta de ministério que fosse absolutamente ligada à defesa da democracia, um ministério que fosse capaz de desenvolver políticas públicas para a promoção da diversidade e pluralidade, que tivesse uma atuação no ambiente digital, inclusive que participasse com centralidade do debate de regulação de plataformas. E ela acha que o setor é elementar para disputas políticas e por isso precisa de uma gestão estratégica que corresponda às necessidades dos novos tempos. A professora também integra o coletivo DIRACOM, Direito à Comunicação e Democracia, e vê a decisão de Lula como anacrônica, fora do tempo. Fora do tempo. Ela foi bastante dura, né? Ela disse: a escolha de um bolsonarista para o Ministério das Comunicações vai contra tudo isso. E mais uma vez mostra como o PT e o próprio presidente Lula não compreendem o debate da comunicação e como ela é fundamental para a discussão e a conquista da sociedade. Não adianta ganhar votos do Congresso, ou seja, ela sabe o que eu acabei de dizer para vocês, foi por isso que Lula indicou, né? E entregar a disputa da sociedade para a qual a comunicação é fundamental para o bolsonarismo. Isso é completamente inadequado com o que é a política no século XXI. Ela não só se faz nas arenas institucionais, ela se faz nas redes, pela televisão, nas ruas. E ela está absolutamente correta. E vários outros especialistas criticaram essa decisão do PT. E a repercussão foi tão ruim mesmo, que quando a gente vai para a polêmica, o final da reportagem do Brasil de Fato, eles dizem: diante da polêmica, a equipe de Lula discute a possibilidade de remanejar para a Secretaria de Comunicação da Presidência da República o segmento temático referente à área de inclusão digital. A SECOM, que terá status de ministério, será liderada pelo deputado federal Paulo Pimenta, que explicou a proposta ao jornalista Rodrigo Viana na TV 247. A SECOM acabou ganhando um protagonismo, um papel importante e tal. É um ministério que terá 6 secretarias e tal. Então, eles podem começar a querer reduzir o poder do Ministério das Comunicações como alternativa para lidar com essa enorme polêmica da indicação do Juscelino Filho. De todas as indicações do Lula até agora, eu acho que essa é a indicação que eu tenho mais problemas. Essa é a indicação que eu sou mais crítico. Essa é a indicação que eu menos... Não é que eu menos gosto, é a indicação que eu realmente divirjo fortemente da indicação. Eu entendo do ponto de vista do cálculo político, eu sei por que foi feita, eu sei que foi uma concessão, não foi feita de bom grado, tal, mas entendo que era preferível tentar negociar mais concessões em outras áreas do que abrir mão do Ministério das Comunicações. Só que, se o PT conseguir diminuir os poderes do Ministério das Comunicações e ampliar os poderes da SECOM, pode ser que isso reduza o tamanho do dano de Juscelino Filho. Vale a pena lembrar que é provável, pelo perfil conservador que ele tem, que ele dê espaço no Ministério da Comunicação a muitas das ideologias que o bolsonarismo vem propagando, inclusive coisas muito reacionárias, como as piores correntes existentes dentro dos movimentos neopentecostais e outros extremamente reacionários. É claro que existem grupos dentro da religião, dentro dos neopentecostais, que são progressistas, mas esse pessoal é minoritário e, em geral, lamentavelmente, tem pouco poder. Né? Pouco poder. É claro que o campo progressista tem que tentar elevar esses progressistas nesses redutos mais reacionários e disputar esses espaços. Só que para disputar esses espaços, precisa atuar na comunicação social. Precisa se comunicar com a sociedade e não pode ceder esses espaços para os bolsonaristas. Enfim, é o que eu tinha a dizer sobre esse assunto.
tiveram muitas indicações do governo Lula que eu comemoro, a Danícia Trindade Lima, Fernando Haddad, o Camilo Santana na educação, a Margarete Menezes, a Sônia Guajajara. Então quando eu olho para as indicações dos ministérios, no geral, eu acho que está melhor do que eu imaginava a maioria das indicações. Mas essa indicação, eu não defendo, não. Essa indicação eu critico. Essa indicação eu me solidarizo com as entidades que entendem que não se deveria abrir mão do Ministério das Comunicações. Deve-se fazer negociação com outros ministérios, poderia ter concessões maiores até em outros ministérios, mas não nas comunicações, assim como não na saúde, que não teve concessão, nem na educação, fazenda. Certos ministérios são muito estratégicos. Vamos ver se essa estratégia de esvaziar o Ministério das Comunicações vai dar certo. Isso nós vamos estar acompanhando com muito interesse aqui no canal A Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que a gente faz, já sabe o que fazer. E quem sabe se torna membro, apoiador, faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.